Você já percebeu que existe algo em você que assusta até você mesmo? Não é sua aparência, não é o tom da sua voz, não é a forma como você anda pela rua, tá? É algo que vai muito além. É aquela força silenciosa que, mesmo sem você pedir, todo mundo sente. Sim, você é tão poderoso, cara, que chega a ser assustador. E não estou exagerando, tá? Eu sei que você pode até duvidar, mas eu vou te provar isso, tá? O mundo inteiro passa a vida tentando esconder o poder que você carrega. Te distrai, te enfraquece, te enche de medo e dúvidas. Mas a verdade é que existe dentro de você uma força bruta, crua e indomável, tá? Uma força que quando desperta não tem nada e nem ninguém que consiga parar, tá? E talvez, só talvez, tá? Seja justamente por isso que você se sabota, tá? Porque lá no fundo, cara, você tem medo do que pode se tornar, tá? E eu não estou aqui pra te dar um discurso motivacional barato não, tá? Não vou falar que você pode tudo, se acreditar, porque isso é mentira. Você não precisa acreditar, você já é, você entendeu? Poder não é sobre acreditar, cara. É sobre aceitar. Aceitar que dentro de você existe uma escuridão imensa, cara. Mas que dentro dela existe fogo. E esse fogo, se você não usar, vai consumir você por dentro. Você tá entendendo? Você já sentiu, não sentiu? Aquela energia estranha que surge quando alguém tenta te diminuir, sabe? Aquela fúria silenciosa quando você percebe que estão jogando contra você. Aquela força absurda quando você decide que agora chega, sabe? Isso não é acaso, tá? Isso é você tocando a ponta do iceberg do seu próprio poder. Você tá entendendo, cara? E é aí que vem o detalhe mais perturbador. Quanto mais, cara, você foge de si mesmo, mais o mundo se aproveita da sua fuga. Sim, e vou te contar uma coisa que ninguém fala, tá? As pessoas não têm medo do seu fracasso, tá? Elas têm medo do seu sucesso. Porque, cara, o seu sucesso é uma ameaça. Sua presença forte demais desestabiliza, sabe? Sua clareza incomoda, seu silêncio pesa, sabe? E mesmo que você não perceba, existe uma aura que você carrega. Ela não é visível a olho nu, tá? Mas todos sentem. E quando você entra em um lugar, esse lugar muda, sabe? Isso assusta. Assusta porque você não precisa abrir a boca para ser notado, sabe? Assusta porque em um mundo cheio de gente tentando parecer grande, você é grande, sabe? E a ironia, você ainda não viu nem metade do que pode ser, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta sincera, cara. Quantas vezes você já se sabotou por medo do que os outros iam pensar, hã? Quantas vezes você já diminuiu o seu brilho para não incomodar? Quantas vezes você já se escondeu atrás de desculpas só porque sabia que se fosse de verdade você ia vencer? Eu sei, tá? E sabe por que eu sei? Porque todos que carregam esse tipo de poder passam pela mesma maldição, a maldição da dúvida, tá? A dúvida é a corrente que mantém gigantes acorrentados, e é justamente por isso que você ainda não destravou o que tem em você, tá? Mas deixa eu te alertar, se você não assumir, cara, quem você é, o mundo vai continuar a te usar contra você mesmo. Você vai ser manipulado, tá? Você vai ser distraído, tá? Você vai ser colocado em correntes invisíveis. Porque, cara, é assim que funciona. Eles têm medo do que você pode se tornar. Você entendeu? E o jeito mais eficiente de neutralizar você é te convencer de que você não vale nada. Mas eu estou aqui para te lembrar da verdade que você já sente dentro de si, tá? Você é perigoso. Você é assustador. Você é o tipo de pessoa que, quando acorda de verdade, muda o rumo das coisas, sabe? Agora, pensa comigo.
Por que você acha que sempre tentam te distrair, cara? Porque a todo instante jogam barulho na sua mente, cara. Notificação, propaganda, medo, comparação, julgamento. É um ataque constante. Porque se você ficar em silêncio, se você se olhar no espelho de verdade, cara, você vai lembrar do que é capaz, sabe? E isso não interessa a ninguém, sabe? Agora me ouve bem, você precisa entender uma coisa fundamental, tá? O poder que você carrega não é feito de sorriso, não é feito de aprovação, não é feito de aprovação dos outros, ele é feito de cicatrizes, de quedas, de noites escuras em que você quase desistiu, você tá entendendo, cara? Mas não desistiu. É feito do silêncio, das vezes que você aguentou calado, sabe? É feito da fúria, das vezes que você engoliu em seco. É feito da dor que você transformou em armadura, sabe? Isso é assustador, porque enquanto os outros falam, você já viveu, tá? Enquanto os outros desejam, você já sobreviveu. E sobreviver, cara, é a prova máxima, tá? De poder. Olha, eu vou te dar uma visão, cara. O mundo não é controlado por quem grita mais alto, tá? É controlado por quem entende o silêncio, sabe? E você, cara? Você é silêncio, cara. Você é aquele tipo de presença, cara, que não precisa de palco. Você é aquele tipo de pessoa que só por existir já muda tudo, você entendeu? E sabe qual é o problema disso, cara? Muita gente prefere você apagado, porque um você desperto é impossível de ignorar. Impossível de ignorar. Eu vou falar algo que talvez doa, tá? Mas é necessário, cara. Você já percebeu que quando você começa a brilhar, algumas pessoas se afastam? Que quando você começa a evoluir, alguns tentam te puxar de volta. Isso não é coincidência, cara. Não é coincidência. Elas sentem medo. Medo porque você se torna um espelho, sabe? Você se torna um espelho. E ao se tornar um espelho, você mostra tudo que elas não têm coragem de ser. Você tá entendendo? Elas não têm coragem de assumir a própria sombra. Você tem. E isso é aterrorizante, porque para quem vive de aparências, você tá entendendo? Não adianta fugir do que você é. Você pode até se esconder atrás de distrações, pode até fingir que é normal, mas cedo ou tarde, cara, a vida vai te colocar contra a parede. Escuta aqui o que eu tô te falando. E nesse momento, você só vai ter duas escolhas: se render ao medo ou abraçar o monstro que vive dentro de você. E esse monstro não é seu inimigo. Esse monstro é a sua arma, sua fúria e sua energia. Também é a sua escuridão e sua profundidade. Quem aprende, cara, a caminhar com sua sombra nunca mais é manipulado pela luz dos outros. Você entendeu? Nunca mais é manipulado pela luz dos outros. Pensa bem. Quantas vezes, cara, você já sentiu que tinha algo em você que ninguém conseguia entender? Quantas vezes você foi chamado de estranho, intenso ou diferente? Isso não é defeito, cara. Isso é sinal de que você não nasceu para caber em caixinhas pequenas. Você nasceu para ser o caos que reorganiza o tabuleiro. Você tá entendendo? E é esse caos, quando direcionado, é poder puro, poder que não se compra, poder que não se finge, poder que assusta, sabe? Você é tão poderoso, cara, que chega a ser assustador, porque você sente mais do que os outros, você percebe antes que os outros, você suporta mais do que os outros, e esse mais faz de você alguém que não pode ser domado, tá? E é por isso, cara, que muitas vezes você se sente sozinho. Não porque você não serve pro mundo, mas porque o mundo não está pronto pra você. Agora deixa eu ser mais claro.
Não basta ter esse poder, cara. Você precisa assumir. Porque se você não assumir, o mundo vai, cara. Ele vai te esmagar. Eles vão rir de você, tá? Eles vão te usar. Eles vão sugar sua energia e depois jogar você no lixo, tá? Eles vão jogar você no lixo. Mas quando você, cara, finalmente entender quem é, ninguém mais ousa brincar com você. Sua presença se torna uma muralha, sua voz uma lâmina, seu olhar uma sentença, sabe? Você, cara, precisa aceitar. A vida não é feita para ser segura. Segurança é a coleira que colocam nos fortes, sabe? O verdadeiro poder, cara, sempre vem acompanhado de risco, entenda isso. Sempre acompanhado de risco. E você nasceu para ser risco, tá? Você nasceu para ser ameaça ao que é medíocre, sabe? Você nasceu para ser ameaça ao que é medíocre. Você nasceu para ser a tempestade no meio do deserto, você tá entendendo, cara? E por isso você é tão assustador, tá? Olha, eu sei que tudo isso pode soar pesado, tá? Mas essa é a verdade que ninguém vai te contar. Eles vão tentar te acalmar, vão dizer que é melhor ser equilibrado, tranquilo, normal, sabe? Mas você não é normal, cara, entenda isso. Você nunca foi, cara. E essa é a sua maior arma, você entendeu, cara? Quando você parar de correr de si mesmo, cara, quando você parar de se sabotar, quando você decidir olhar no espelho e ver o que realmente está ali, sabe? Nesse momento, o mundo inteiro vai tremer, sabe? Porque você não é só mais uma pessoa tentando vencer, entenda isso, cara. Você é um predador disfarçado de presa. Você é a sombra que caminha entre os cegos. Você é a prova viva de que alguns nasceram para criar medo e outros para carregar respeito. Você entendeu? Então me escuta aqui, ó. Não tenha medo do que você pode se tornar. Não tenha medo do que você pode se tornar, você entendeu? Tenha medo apenas de nunca descobrir. Porque o maior desperdício, cara, do mundo não é alguém fraco tentando ser forte. É alguém forte fingindo ser fraco. Você entendeu? É você, cara. Você sabe. Você é tão poderoso que é assustador. E chegou a hora de parar de se esconder, cara. Cara, use o que você é. Use a escuridão. Use a fúria. Use o silêncio. O mundo precisa sentir o peso da sua presença. E se eles se assustarem, cara, é porque finalmente você está mostrando quem realmente é, sabe? E vai aparecer outro vídeo aqui no card final. Vai lá dar uma olhada e a gente se vê em alguns segundos, tá? Até daqui a pouco. Fui.